Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Universo dos Números, sou o professor Augusto, ok? Não se esqueça aí de deixar o like, compartilhar com os amigos, ative o sininho de notificações, ok? Bom, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom gente, hoje vamos falar sobre o módulo 53 e 54, existência de um triângulo, né? Nos módulos anteriores mostramos que é possível construir um triângulo com régua e compasso, conhecendo as medidas de seus lados ou ao menos dados de segmento que formam os lados, né? Sem conhecer as medidas propriamente ditas. Entretanto, nem sempre é possível construir um triângulo considerando as medidas quaisquer. Como exemplo, veja o que ocorreu na tentativa de na construção de um triângulo com base, né, nos segmentos de 2, 3 e 6 centímetros, né? Então temos o segmento 2 centímetros, 3 centímetros e 6 centímetros. Tentativa de construção do triângulo, né? Então aí eu tenho os três lados, né? 6 centímetros, depois 3 centímetros e 2 centímetros. Veja que não dá para unir esses dois pedaços, né? Observe com atenção que 6 centímetros é maior que a soma de 2 centímetros mais 3 centímetros. Logo, conclui-se que a construção do triângulo é impossível, né? Inclusive pela observação dos traços do compasso, né? Destacando que dois sistemas dos segmentos de 2 e 3 centímetros nunca irão se encontrar. De acordo com essa ideia e o exemplo mostrado, é possível concluir genericamente que em qualquer triângulo a medida de um lado deve ser menor que a soma da medida dos outros dois lados, né? Ou seja, se o 6 fosse menor que a soma desses dois lados, era possível formar um triângulo, só que ele é maior, veja que ele é maior que a soma desses dois lados. Então, toda vez que você tiver um triângulo, né, as medidas dos lados de um triângulo e a soma de um lado for maior que a soma dos outros dois, que um lado, né, na verdade, que um lado for maior que a soma dos outros dois lados, então não dá para formar esse triângulo, certo? Então veja só, aí fala assim, né? De acordo com essa figura seguinte temos, então veja só, o triângulo aqui é um triângulo ABC, né? Segmento AB, BC e AC. Então veja só, este segmento AB ele tem que ser menor que a soma desses dois aqui, ó, AC e BC. Tá aqui, ó, AC e BC. E o segmento AC tem que ser menor que esses dois que estão aqui, ó, AC menor que AB mais BC, certo? E o segmento CB, esse aqui, tem que ser menor que a soma desses dois agora, né? Então CB tem que ser menor que a soma de AC mais BC. CB, né, tem que ser menor que a soma de AC mais AB, né? Tá aqui os dois, certo? Continuando. Temos um exemplo, né? Verificar se é possível construir um triângulo com os lados medindo 12 centímetros, 7,5 centímetros e 6,5 centímetros, né? Sendo 12 centímetros a medida do maior lado, basta verificar se ele satisfaz a seguinte relação, né? Então, 12 centímetros é menor que a soma de 7,5 mais 6,5, ok? Como 12 centímetros é menor que 14 centímetros, né, que é a soma que vai dar 14, podemos concluir um triângulo com as medidas 12, 7,5 e 6,5 centímetros, ok? Um triângulo tem um lado maior medindo 10 centímetros e o menor 6 centímetros. Quais são as possíveis medidas inteiras em centímetros do terceiro lado desse triângulo? Então aqui tem um triângulo que mede 10 centímetros e outro lado menor que mede maior 10 centímetros e outro lado menor que mede 6 centímetros. Ele quer saber qual é a medida do terceiro lado, né? Observe que temos de satisfazer as seguintes condições. 10 centímetros é a medida do maior lado, 6 centímetros é a medida do menor lado. Então L é a medida do terceiro lado, que eu não conheço, eu chamo de L, né? Então devemos ter 10 centímetros menor que 6 centímetros mais L,
que é o outro lado que ele está procurando. Então, a soma de um lado tem que ser menor que a soma dos outros dois, certo? Para satisfazer essa relação, L tem que ser maior que 4, né? Então, se ele pegar aqui os 6 centímetros e passar para o outro lado, ele está positivo, vai negativo, certo? Então, vai ficar 10 menos 6. 10 menos 6, 4. Então, 4 menor que L, tá? Então, L tem que ser maior que 4, ok? Então, L tem que ser maior que 4, mas observando que 6 centímetros é a medida do menor lado e que são procuradas as possíveis medidas inteiras, concluímos que o terceiro lado, L, poderá medir 7, 8 ou 9 centímetros, ok? Observação: sendo ABC as medidas dos lados de um triângulo, devemos ter o A tem que ser menor que AB, A mais B mais C, desculpa. B tem que ser menor que a soma de A mais C, e C tem que ser menor do que a soma A mais B, né? Então, A tem que ser menor que B mais C, B menor que A mais C e C menor que A mais B. Isolando as três desigualdades, temos que A menor que B mais C, B menor que A mais C e C menor que A mais B, né? Então, temos aqui que B menor que A mais C implica que B menos C tem que ser menor que A, né? Aqui, né, C menor que A mais B implica que C menos B é menor que A. Então, ele isolou aqui, né? Aqui ele isolou o A, tá? Ele estava aqui, o A, passou esse C para o outro lado. Aqui estava o A, pegou o B, passou para o outro lado, desse lado aqui, né? Então, ficou dessa forma, ok? Menos B e menos C. De 1, 2 e 3, conclui-se que, né? De 1, 2 e 3, conclui-se que aqui eu tenho um módulo, né? Essa barrinha significa módulo, tá? O que é módulo, professor? Módulo é quando a gente pega o número entre duas barras, se ele der negativo, ele fica positivo, tá? Então, módulo de B menos C tem que ser menor que A, menor que a soma de B mais C, ok? Certo? Então, essa é a condição de existência de um triângulo. Então, B menos C tem que ser entre módulo, tem que ser menor que A, né? Menor que B mais C, tá? A gente vai fazer um exercício lá e eu vou mostrar para vocês o porquê disso aqui, ok? O mesmo raciocínio se aplica para os lados de medidas B e C, né? Logo, as medidas de um lado devem também ser maior que o módulo da diferença entre as medidas dos outros dois lados. Essa condição se aplica nos exemplos 1 e 2 anteriormente, né? Que esse exemplo que a gente acabou de ver anteriormente. Mas a gente vai para o exercício e vocês vão entender melhor essa teoria aqui que eu estava falando para vocês, né? Na prática fica bem mais acessível a compreensão. Então temos aí, exercício de aplicação, né? Fala o seguinte, a questão número 1. Uma professora dos anos iniciais quer mostrar aos alunos vários formatos de triângulos. Para isso, ela usará diferentes pedaços de canudo, que serão presos, né, nas extremidades com tachinhas, como mostra a figura, tá? Então, ela já recortou 2 pedaços de canudos com medida 9 e 6 centímetros para conseguir montar o triângulo. O terceiro pedaço poderá ter quais medidas inteiras em centímetros, né? Então, veja só. Então, como ele falou, deixa eu pegar aqui minha caneta, tá? Deixa eu só montar aqui, gente, a minha caneta, minha mesa digitalizadora que eu não montei, né? Coisa rápida. Só aí um minutinho. Coisa rápida.
apontado aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Ok, né? Montei aqui, pronto, tá tudo ok. Ok, peguei aqui minha caneta, deixando aqui, então vamos lá. Então veja só, ela quer a medida de um terceiro lado, né, desse triângulo, sabendo que dois lados medem 9 e 6 centímetros, né? Tá? Então veja só que lá a gente viu no assunto, a gente viu que o segmento B menos C, né? O módulo dele tem que ser menor que A, menor que o segmento B mais C, certo? Então aqui vai acontecer o mesmo caso, né? Vamos chamar esse cara aqui, ó. Vamos supor aqui, lá no último parte do assunto que a gente viu, só para a gente ter, vocês verem o que eu estou dizendo, que é a última parte onde ele fala, tá? Aqui, ó, B menos C, módulo menor que A, menor que B mais C, tá? Então, é isso aqui que a gente vai aplicar nessa questão número 1, tá? Questão número 1. Então, aqui vai ficar módulo, né, que é 2 barras, tá? 2 barras B menos C barra menor que A, menor que B mais C, tá? Esse A aqui seria terceiro lado, né? Tá? O terceiro lado que eu não tenho, que eu estou procurando. Aqui vamos chamar o 9 de B e o 6 chamar de C. Então eu vou substituir aqui dentro. Então vai ficar módulo de 9 menos 6, fecho o módulo, menor que A, menor que B, que é 9, que eu chamei de 9, e o C de 6, mais 6. Então aqui vai ficar módulo 9 menos 6, 3, menor que A, menor que 9 mais 6, vai dar 15. Pronto, essa é a nossa resposta, né? Então, finalizando aqui, o módulo de 3 é 3, então 3 menor que A, menor que 15, ok? Então, o que ele está procurando, gente, 3 menor que A, menor que 15, são todos os números entre 3 e 15. Então, veja só, 3 menor que A, menor que 15, esse A são todos os números que está entre 3 e 15, tá? Se você analisar bem aqui, ó, 3 menor que A, menor que 15, então todos os números que está procurando está entre 3 e 15, tá? Que é representado por A. Então A tem que ser maior que 3, ó. E A menor que 15. Quem são os números maior que 3? A maior que 3? 4, né? 4, ok. E menor que 15, 14. Então vai de 4 a 14, ok? Então vai ficar 4 centímetros, né? 4 centímetros. 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Opa, botei de uma vírgula antes, né? Centímetro, 8 centímetros, 9 centímetros, aí 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, 13 centímetros e ficou meio feio aqui, 13 centímetros
14 centímetros, né? Que é menor que 15, ok? Tá? Então, esses são os lados que pode acontecer o triângulo, né? Então, para conseguir montar o triângulo, o terceiro pedaço poderá ter quais medidas inteiras em centímetros. Então, o terceiro pedaço, né? Ele pode ter aí esse centímetro, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Então, ele pode ter qualquer um desses pedaços, tá? Ok? Então, essa é a resposta aí da letra A. Vamos lá para a letra A, não, né? Número 1, né? Vamos lá para o número 2. Cláudio trabalha em uma gráfica que faz diversos tipos de panfletos, né? Para propaganda. Em um de seus clientes lhe enviou um e-mail, né? Pedindo um panfleto no formato de um triângulo com lados medindo 12, 11 e 25 centímetros. No entanto, Cláudio respondeu dizendo que não seria possível fazer esse panfleto, pois as medidas não estavam corretas. Explique geometricamente o motivo pelo qual não é possível fazer o panfleto com essas medidas. Tá vendo só, gente? Como a gente viu no assunto, o lado de um triângulo ele tem que ser menor que a soma de outros dois, né? Aí nós temos três lados, 12, 11 e 25. Então vamos pegar o maior lado, que é o 25. O 25 ele tem que ser menor, esse lado, né, que é 25 tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, que é 12 e 11. Então fica 12 mais 11. Então 25 menor que 12 mais 11, 23, né? Logo, 25 não é menor que 23, ele é maior. Então isso aqui é falso, ok? Então não é possível não é possível não é possível construir, né? Tá? Então não é possível, deixa eu ver como é que eu posso colocar aqui. Não é possível existir, né? Existir o triângulo. Não é possível existir o triângulo, tá? Então, como 25 não é menor que 23, né? Coloquei falso, então não é possível existir o triângulo, tá? Porque 25 é maior que 23, ok? Então não é possível existir o triângulo. 3. Dada 3 medidas de um triângulo, qual teorema possibilita verificar se ele poderá ser classificado como um triângulo, né? Um triângulo retângulo, né? Que está dizendo aqui, tá? Esse parte do retângulo que está aqui, a parte do retângulo está bem aqui, né? Então, qual teorema pode ser verificar e classificar como um triângulo retângulo? Pode ser classificado como um triângulo retângulo. O único teorema, né, que nos possibilita fazer o cálculo e classificar como um triângulo retângulo, gente, é justamente o teorema de Pitágoras, tá? Então, coloca aí, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ok? Continuando, né? Questão número 4, né? 3, 4. Questão 4 é o seguinte, né? Em relação ao triângulo mostrado na figura, responda as questões. A. Verifique qual é a menor medida inteira em metros que x pode assumir para que o triângulo exista, né? Qual é a maior medida inteira, tá? Então veja só, a gente sabe que para existir um triângulo, a soma de um lado tem que ser menor que a soma do um lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então um lado que é x, que ele está dizendo, então esse lado que é x, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois,
que é 7 metros e 3 metros, né? Então x tem que ser menor que 10, né? Então x menor que 10, o único número menor que 10 é 9, né? Então x é igual a 9, que é, desculpa, nada a ver que eu escrevi aqui, né? Então, como x menor que 10, né? X tem que ser menor que 10, o valor para x. Então, o único número menor que 10 é 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então, só que ele quer saber a maior medida inteira, né? Então, o maior inteiro que vai ser é o 9, né? Porque menor que 10 é o 9, tem o 8. E o menor e o maior e a maior medida inteira seria o 9, né? Então, x menor que 10, então seria x igual a 9. Então, 9, colocar assim, né? Logo, é melhor dessa forma, né? O maior, a maior, né? A maior medida inteira, vírgula, em metros, tá? Em metros, será, vírgula, será 9 metros, né? Ok? B. Qual deve ser o menor valor inteiro em metros para x? Então, letra D, o menor valor inteiro, né? Então, veja só, o menor valor inteiro, lembra o lado de B, né? Então, módulo de B menos C menor que A, menor que B mais C, né? Então, o A aqui seria como o valor de x, tá? O A seria o x, ok? Então, a gente vai pegar somente esse pedacinho aqui, ó, tá? E esse outro pedaço, por que a gente não vai pegar esse outro pedaço, professor? Porque esse outro pedaço aqui, a gente já acabou de fazer, tá aqui, ó, tá? Onde o x seria o A. Então, ele quer saber a menor parte é quando tem uma subtração. Então, a menor parte, o menor valor inteiro, seria esse cálculo aqui. Então, A é o x, tá? Então, vai ficar... Deixa eu só ajeitar aqui, que está descarregando meu computador. Então, logo, vai ficar módulo, né, de 7 menos 3 menor que x. Então, 7 menos 3 é 4. Módulo de 4 é 4. Então, vai ficar 4 menor que x. Ou seja, x tem que ser maior que 4. Né? Se x tem que ser maior que 4, a resposta fica da seguinte forma. Logo, vírgula, a menor medida, inteira em metros será 5 metros, né? Porque x tem que ser maior que 4, e maior que 4 é 5, né? Então será 5 metros, ok? Questão número 5 diz o seguinte: considerando apenas as medidas inteiras em centímetros, use régua e compasso e construa todos os possíveis triângulos com dois lados medindo 4 e 6 centímetros, né?
Depois anote quantos triângulos no máximo com essas características pode ser desenhado, tá? Então, se for desenhar todos aqui para vocês, o vídeo vai ficar muito longo, mas você pode fazer esse experimento em casa, tudo bem? Então, a gente sabe que a fórmula tem que ser módulo de B menos C menor que A menor que B mais C. Os dois números que eu tenho é 4 e 6, né? Então, fica módulo de 6 menos 4 menor que A menor que 6 mais 4. Então, 6 menos 4 é 2, o módulo de 2 é 2. 2 menor que A menor que 10. Ok? Então, as possíveis medidas, né? Então, nesse caso, o terceiro lado, né? Então, vamos colocar assim, o terceiro lado pode medir 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros e 9 centímetros, tá? Aí a pergunta depois diz assim, né? Anote quantos triângulos no máximo com essas características podem ser desenhados. Então, próxima pergunta, né? São 8 triângulos. São 8 triângulos no máximo, né? A gente pode construir com essas medidas. Ok? Tá? Você pode pegar a regra por passo, tá, gente? E construir. Porque veja só, ele fala que o A, esse A que tá aqui, seria essas medidas aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então, A maior que 2, A maior que 2, 3, A menor que 10, 9. Então, tá de 3 até 9, ok? Então, essa é a resposta. Ele fala, né? Considerando apenas medidas inteiras em centímetros, use regra compasso e construa todos os possíveis triângulos com dois lados medidos 4 e 6. Então, dois lados vai ter 4 e 6. O terceiro lado pode ser 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Tá? Então, quantos triângulos podem ser formados? 8 triângulos no máximo. Tudo bem? Questão número 6. Um triângulo isósceles tem dois lados congruentes medindo 12 centímetros cada um. Quais medidas inteiras em centímetro o terceiro lado desse triângulo pode medir, né? Então, veja só, a fórmula a gente já sabe, né? Então, ele é isósceles, dois lados medem 12 centímetros. Então, fórmula B, módulo de B menos C, menor que A, menor que B mais C. Né? Então, dois lados medem 12 centímetros. Então, módulo de 12 menos 12, porque dois lados medem 12. Então, eles são iguais, é isósceles. Menor que A, menor que 12 mais 12. Então, 12 menos 12 é 0. Módulo de 0 é 0. 0 menor que A, menor que 24. Então, os números que é possível de formar esse triângulo são entre 0 e 24, né? A maior que 0, é 1, menor que 24, 23, tá? Então, ele quer saber quais medidas inteiras de centímetro o terceiro lado desse triângulo pode medir, tá? Então, o terceiro lado, vocês vão colocar aí o terceiro lado pode ser qualquer
qualquer medida positiva. Qualquer medida positiva menor que 24 centímetros, ok? Beleza, gente? Então essa é a resposta da questão número 6.